O Testimonium Flavianum é uma das passagens mais discutidas da historiografia antiga quando o assunto é Jesus de Nazaré. Trata-se de um trecho encontrado na obra Antiguidades Judaicas, escrita por Flávio Josefo por volta do ano 93 da Era Comum. Essa passagem é relevante porque representa uma das mais antigas referências não cristãs a Jesus. Se chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Flávio Josefo nasceu por volta do ano 37 da Era Comum, poucos anos após a crucificação de Cristo. Judeu de origem sacerdotal, participou da revolta judaica contra Roma entre os anos 66 e 70, após ser capturado. Passou a colaborar com os romanos e adotou o nome Flávio em homenagem à dinastia imperial. Tornou-se historiador e escreveu importantes obras, entre elas Antiguidades Judaicas, que narra a história do povo judeu desde os tempos antigos até o século I. No livro 18 dessa obra, aparece o chamado Testimonium Flavianum. Em sua versão tradicional, o texto afirma que por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo homem, pois ele realizava feitos extraordinários. Ele era o Cristo, e apareceu vivo ao terceiro dia. Essas expressões são o centro da controvérsia. A dificuldade histórica surge porque Josefo nunca foi cristão. Não há evidência de que tenha se convertido ou professado fé em Jesus como Messias. Por isso, muitos estudiosos consideram improvável que um judeu farisaico escrevesse espontaneamente afirmações como ele era o Cristo ou confirmasse a ressurreição. A posição predominante na academia contemporânea sustenta que o texto possui um núcleo autêntico, mas sofreu interpolações posteriores feitas por copistas cristãos. Interpolação é o acréscimo de palavras ou frases em um texto antigo durante o processo de transmissão manuscrita. Como os manuscritos eram copiados à mão ao longo dos séculos, alterações intencionais ou acidentais podiam ocorrer. Segundo essa reconstrução, o texto original de Josefo provavelmente mencionava Jesus como um homem sábio, realizador de feitos notáveis e condenado por Pôncio Pilatos. No entanto, as afirmações explícitas de que ele era o Messias e que ressuscitou teriam sido inseridas posteriormente. A análise crítica se apoia na comparação de manuscritos gregos, no estudo do estilo literário de Josefo e em versões antigas preservadas em outros idiomas. Uma versão árabe medieval do trecho apresenta uma redação mais moderada, na qual Jesus é descrito como um homem sábio que foi considerado o Messias por seus seguidores, mas sem afirmar diretamente que ele o era. Essa forma mais neutra é vista por muitos especialistas como mais próxima do texto original. Além do Testimonium Flavianum, Josefo menciona Jesus em outra passagem das Antiguidades Judaicas. No livro 20, ao relatar a morte de Tiago, descrito como irmão de Jesus, chamado Cristo. Essa referência é amplamente aceita como autêntica e reforça a ideia de que Josefo reconhecia a existência histórica de Jesus. Mesmo que se removam as possíveis interpolações cristãs, o Testimonium ainda fornece dados significativos. Ele indica que Jesus viveu na Judeia do século I, teve seguidores e foi executado sob o governo de Pôncio Pilatos. Essas informações convergem com outras fontes históricas antigas, como os escritos de Tácito e Suetônio, fortalecendo o consenso acadêmico de que Jesus foi uma figura histórica real. É importante destacar que o Testimonium Flavianum não é um texto teológico, mas historiográfico. Ele não foi escrito para defender a fé cristã, mas para registrar acontecimentos da história judaica sob domínio romano. Sua relevância está precisamente no fato de ser uma fonte externa ao Novo Testamento. O debate em torno do texto não gira em torno da existência histórica de Jesus, algo amplamente aceito entre historiadores, mas sim da extensão das alterações sofridas pela passagem ao longo dos séculos. A discussão revela como a transmissão de textos antigos pode influenciar a compreensão histórica, e como a crítica textual é essencial para reconstruir o passado
com maior precisão. O Testimonium Flavianum permanece, portanto, como um documento central na investigação sobre as origens do cristianismo. Ele ilustra o encontro entre história, religião e tradição manuscrita, mostrando como fontes antigas devem ser analisadas com rigor metodológico. Mesmo com as controvérsias, continua sendo uma das referências extrabíblicas mais importantes sobre Jesus no século I.